crianças, a paz do Senhor, como você está? Tudo bem por aí? Na nossa lição de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre a armadura de Deus. Eu tenho aprendido bastante com esse tema. E você? Então nós vamos começar com o nosso versículo. A gente já aprendeu esse versículo, já memorizamos, não é verdade? As crianças que estão indo para a igreja já memorizaram o versículo, elas já conseguem falar sem nem olhar. E você aí em casa que está aprendendo essas lições pelos nossos vídeos aqui no canal, você também está aprendendo? Você já memorizou esse versículo? Vamos praticar mais uma vez, falando juntos, e aí memorizar, tá bom? Vamos lá? Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Efésios 6:11. Muito bem. Será que se eu tirar uma parte desse versículo você consegue falar? Vamos ver? Será que dá? Vou tirar essa aqui. Vamos falar juntos para a gente ver se deu para memorizar essa parte? Vamos lá? Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Muito bem. Efésios 6:11. Agora vou tirar essa parte aqui. Vamos falar? Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Muito bem. Efésios 6:11. Agora vou tirar a primeira parte. Vamos lá? Eu vou contar até 3. Quando eu contar 3, você começa falando o versículo. Eu vou aqui fazendo uns gestos para te ajudar, tá bom? Então vamos lá? 1, 2, 3. Para ficarem firmes contra Muito bem, Efésios 6:11. Agora vou tirar essa parte aqui, vou deixar só a referência, só o endereço. E vamos falar juntos então o versículo mais uma vez. Vamos juntos? 1, 2, 3. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Efésios 6:11. Muito bem, crianças, muito bem. Quando nós memorizamos, quando nós guardamos na nossa cabeça e no nosso coração as verdades bíblicas, os versículos bíblicos, nós podemos crescer na fé e aprender mais sobre o nosso Deus. Amém? Agora nós vamos ver os nossos soldadinhos aqui. Vamos ver, olha como eles já estão equipados. Olha só, você lembra com que peça eles começaram a se preparar para essa luta diferente? Vocês se lembram? Cinto da verdade. Foi a primeira peça que nós estudamos e que o soldado se armava, né? Então, o cinto da verdade. Depois, a couraça da justiça, que protege toda essa parte aqui do peito, dos órgãos vitais, né? Dos órgãos internos. E depois da couraça da justiça, nós vimos o quê? Sapatos da preparação para anunciar a paz, calçados com o evangelho da anunciação da paz. Olha só, calçados para anunciar, para dizer as boas novas, as boas notícias que Jesus tem pra gente, que Ele é, não é? A nossa boa notícia. Depois, escudo da fé, preparados, protegidos e bem protegidos mesmo, né? Com a nossa fé, firmes na nossa fé. E depois, capacete da salvação, protegendo a nossa mente com a salvação que é Jesus, com a salvação que nós temos em Cristo Jesus. E aí, vamos ver, eles já estão bem protegidos, não estão, esses soldados? Estão firmes, olha, ao andar com esses sapatos, com essas sandálias, o cinto da verdade, protegendo e ajudando a deixar firme toda a armadura, né? A couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete, olha só, tá bem protegido. Para se defender, ele está pronto. Só que tem uma coisa, o soldado, como é que ele pode atacar também?
Ele precisa se defender, mas ele também precisa atacar, não é verdade? Como ele pode atacar os inimigos que chegam, com as armadilhas que chegam? Como ele pode atacar? O que será que está faltando aí? Sabe o que a gente vai fazer agora? Nós vamos cantar novamente nosso cântico e você vai lembrar, cantando o cântico, que parte, que peça que está faltando nessa armadura. Vamos lá? Vamos cantar bem forte, bem bonito, para você se lembrar de que parte está faltando. Combinado? Vamos cantar bem forte, bem bonito. Vamos lá! Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Alto, direita, vou ver, meia volta, vou ver, esquerda, vou ver, descansar, frente pra retaguarda, sentido. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos da preparação, pra anunciar a paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra de Deus. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Amém! Então, lembraram com o cântico? Que peça está faltando nessa armadura, hein? Muito bem, a espada da palavra de Deus, que é a mesma coisa da espada do Espírito. Para o soldado poder estar completo, preparado para essa luta diferente, para essa batalha, nós precisamos ter a espada do Espírito, a espada da palavra de Deus. Então vamos colocar aqui nos nossos soldadinhos a espada, não é verdade? Aqui, muito bem. O menino com a espada, agora com a sua armadura completa, e a menina também preparada para essa luta diferente. Olha só, agora sim, eles estão bem equipados, né? Bem preparados para essa batalha, porque eles estão com tudo que eles precisam para se defender e aquilo que eles precisam também para atacar, contra-atacar e ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Nesse episódio de hoje, crianças, na lição de hoje, nós vamos aprender como é importante a gente ter a espada do Espírito, a espada da palavra de Deus, para podermos nos livrar das armadilhas do diabo. Mas como que a gente vai usar essa espada, hein? A gente já entendeu, né, com as outras peças, que nós temos todos esses recursos, eles são invisíveis, mas nós podemos ter essas partes da armadura sempre conosco, para a gente se livrar e se defender das armadilhas do diabo. E a espada, será que vai ser uma espada de verdade? Nós vamos ler um versículo para a gente entender que espada é essa que a Bíblia fala. Vamos ver? No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz bem assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Vamos entender o que esse versículo está querendo nos dizer, crianças?
Esse versículo diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Isso quer dizer que ela dá vida nova a quem lê e acredita no que está aqui. Olha só, ela muda o jeito de viver. Se uma pessoa vive fazendo coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, coisas que prejudicam os outros, quando ela compreende as verdades que estão nessa Bíblia, na palavra de Deus, ela vai mudando o jeito de viver. Olha só, ela funciona mesmo. E uma outra coisa, ela disse, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Você sabe o que isso quer dizer? Espada de 2 gumes? Olha só, a espada do soldado, ela cortava dos 2 lados. E aí eu vou mostrar pra você, eu não tenho uma espada aqui, mas tem uma faca que eu uso na cozinha para cortar alimentos, para cortar. E aí olha só, uma faca, ela tem o lado que corta e o lado que não corta. Essa faca aqui, por exemplo, ela tem um gume, né? Ela corta apenas de um lado. A espada do soldado, ela tem 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Por onde ela passa, na parte, né, do metal, ela vai cortar. Porque ela corta dos 2 lados. É uma faca de 2 gumes, é uma espada de 2 gumes, olha só. E por que na Bíblia está escrito que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Olha só, isso quer dizer, crianças, que quando a gente entende a palavra, quando a gente lê, memoriza os versículos, guarda os versículos da Bíblia no nosso coração, na nossa mente, a gente vai poder ir entendendo, olha só, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, atitudes que não são legais. E aí a gente vai cortando e tirando isso fora da nossa vida. Olha só que interessante, a Bíblia é mesmo incrível, é algo genial para as nossas vidas. E aí ela nos ensina isso. Se a gente vai entendendo essas palavras, lendo, a gente só pode entender se a gente lê, né? Lembra de Filipe lá e do etíope, daquele homem lá da Etiópia que precisava entender o que ele estava lendo? Lembra disso? Para a gente entender, a gente tem que ler. E a gente pode ter alguém que explica pra gente, não é verdade? A tia Mical tá aqui fazendo isso para vocês, explicando um pouco da palavra de Deus. O papai e a mamãe também podem fazer isso, o vovô, a vovó, sempre. Tire um tempinho para você estudar a sua Bíblia, entender o que você vai ler, para você ir percebendo e usar a sua espada do Espírito. E usar a sua espada mais afiada do que uma faca, do que uma espada de 2 gumes que vai, ó, tirar e cortar tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te impede de ter uma vida nova, de ter uma vida com Jesus, de crescer com Ele e aprender cada dia mais sobre esse Deus tão maravilhoso que a gente tem. Amém? Nós vamos conhecer hoje uma pessoa, um homem, que ainda bem criança usou a espada do Espírito muito bem. Esse homem é Timóteo. Vamos conhecer? Paulo, uma certa vez, escreveu uma carta para o seu amigo Timóteo. E ele disse nessa carta, eu lembro da sua fé sincera, que é a mesma fé que a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice tinham. É a mesma fé que você tem. Eu tenho certeza que essa é a mesma fé que você tem. Paulo escreveu isso para Timóteo. E aí, crianças, Timóteo, ainda bem criança, desde bem pequeno, ele aprendia com a sua vovó Lloyd e com a mamãe dele, que se chamava Eunice. Ele aprendia sobre as Escrituras. O que é a Escritura? É a Bíblia, é um outro nome de se referir à Bíblia. Naquele tempo, a Bíblia, quando Timóteo era criança, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, a Bíblia não era assim, né? Ainda como um livro, toda como um livro, mas ela vinha em grandes rolos, os escritos da Bíblia eram assim. Escritura quer dizer isso, um documento escrito. Mas a Bíblia diz também, gente, que Timóteo, desde pequeno, era ensinado nas sagradas letras. Quer dizer que a mamãe dele, Eunice, e a vovó Lloyd ensinavam sobre a Bíblia, sobre as Escrituras para ele. E Timóteo ele aprendeu a obedecer e a amar o nosso Deus, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. Foi assim que ele aprendeu. Nós também podemos aprender assim. Sempre que sua mãe, o seu pai, alguém da sua casa for contar algo da Bíblia para você, na igreja, né? A gente lá
nas nossas aulas do Ministério Infantil, quando o pastor estiver falando algo lá na frente, que estiver lendo a Bíblia, que estiver estudando, que você fique sempre bem atento, assim como Timóteo fazia. Bem atento, prestando bastante atenção para você entender. E aquilo que você não entender, você pergunta para a tia Mical, pergunta para a tia Lu, para quem você puder, para o papai, para a mamãe, para quem você quiser, para você poder aprender e entender da palavra de Deus, porque a gente já entendeu que ela é a espada do Espírito, e com essa palavra, com essa espada, nós podemos nos defender e atacar quando o inimigo vier com as armadilhas para nos prejudicar. Timóteo cresceu, ficou um homem, mas ainda quando adulto, Timóteo continuou aprendendo, obedecendo e amando a palavra de Deus. Paulo, uma vez, escreveu uma outra carta para Timóteo, e nessa carta, Paulo disse o seguinte, olha só, no livro de 2 Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, ele disse: quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só, crianças, Paulo estava falando para Timóteo que ele sabia que ele conhecia as Sagradas Letras desde pequeno. Isso quer dizer que ele conhecia bastante a Bíblia, que ele estudava e ele usava a espada do Espírito, olha só. E aí, Paulo estava dizendo para ele que a Bíblia é inspirada por Deus. Essa palavra, essa espada do Espírito que nós temos, não foi qualquer um que escreveu, não foi qualquer um que disse. Não, ela foi inspirada por Deus. Isso quer dizer que Deus disse a homens o que ele queria que estivesse escrito na Bíblia. E por isso nós devemos crer na palavra de Deus, nós devemos crer nessa Bíblia, nas verdades que a Bíblia contém e colocar em prática tudo que a gente aprende aqui. Que você, criança, cada dia mais e mais, queira ser como Timóteo, aprendendo, conhecendo a palavra de Deus e usando a espada do Espírito. Timóteo, assim como Paulo, se tornou um missionário e caminhava e viajava por vários países, falando das boas novas de Jesus, falando das boas notícias que Jesus tem para nós. Ele é a nossa boa notícia, então Paulo e Timóteo, por onde andavam, falavam disso. Que você, cada dia mais e mais, cresça no conhecimento e na graça do nosso Jesus, conhecendo a Bíblia, estudando ela, aprendendo sobre ela. Assim, você vai conseguir se defender das armadilhas do diabo usando a espada do Espírito. Amém? Que Deus abençoe muito você e a sua semana. Nós finalizamos aqui a parte da armadura, mas a nossa série ainda não terminou. Nós ainda vamos aprender mais sobre como podemos cada dia crescer mais e mais e aprender coisas novas para complementar aqui a nossa armadura, complementar a nossa vida cristã, para estarmos cada dia mais próximos, pertinhos de Jesus, conhecendo cada dia mais Ele. Amém? Uma boa semana para você, beijinhos da Tia Mical e até o próximo domingo.